Muito bem, muito bem, muito bem. Então, a gente falou no vídeo anterior da semana passada, que eu precisei cortar, a respeito da tabela periódica. Aí, ó, tabela periódica. Essa tabela periódica aqui é muito importante pra gente. A gente começar a entender o Gênesis como alquimia e parar de entender como um livro de história, a gente vai progredir muito mais. Acreditem em mim. No vídeo que vai a seguir, eu vou tabelar as sefirós e vou dar a proporção de quanto de Raja, Tamas e... Então, se você pegar uma pedra dessa aqui, tipo, tá vendo essa pedra? Aqui tem Sattva, Rajas e Tamas. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tem poder, tem atividade, né? E tem sabedoria. E tem o Espírito Santo, que é que mantém isso aqui coladinho. Então a gente tem os 4 elementos daqui. Só que uma pequena parte disso aqui ainda tem os outros 3 ainda, né? Para tudo, tanto pedra como cristal, sabe? E tudo, eu acho que vocês vão entender de forma a assimilar isso aí. Tá bom, gente? Eu deixo vocês com o vídeo, agradeço a paciência de ter esperado aí uma semana e vamos pro vídeo. Lembrando... Então, assim, da arte nada mais é do que a sombra de Keter, assim como Yesod é a sombra de Tiferet. Olha na vida, o que é em cima é igual ao que está embaixo. Simples assim. Mas voltando aqui, vamos lá. A gente tem a árvore sefirotal, a árvore sefirótica. O pessoal não gosta que eu falo sefirotal. A árvore sefirótica, porque eu sou... Gente, eu falo errado. Ó, então vamos lá. A árvore sefirótica e as... Então vamos dar planeta para isso aí, né, gente? Vamos dar planeta. Então vamos lá. Planeta. Lembrando que... Ah, mas Roberto, você colocou o Sol lá embaixo, você tirou de Tiferet. Tirei. Sabe por quê? Porque aconteceram não só uma queda, não só a expulsão do homem do paraíso, mas também a queda de Lúcifer. Ah, mas você acabou de dizer que é simbólico. Então, é simbólico no sentido que a humanidade criou aí. Mas a queda de Lúcifer realmente aconteceu. Uma galerinha lá, uns certos anjos saíram e realmente existe. Tanto é que Da'at existe. É a Sefirá que... Lúcifer só quer a Sefirá dele de volta. Ele só quer a Sefirá dele de volta. Gente, dê a Sefirá do homem de volta e ele vai parar de perturbar a gente. E hoje em dia Lúcifer nem age mais diretamente na humanidade como agia antigamente. Lúcifer hoje ele tenta não só provar Deus, porque como ele agiu lá em Jó, na época ele estava querendo provar Deus. Hoje Jó já provou para ele que Deus é amor, que Deus existe, que Deus protege. Então Lúcifer nem é mais essa criatura. Lúcifer hoje age para recompensar o mal que ele já fez. O que a gente tem de maldade no mundo é a criação do próprio ser humano. Se a gente for um pouquinho melhor, a gente melhora esse mundo. Pensa nisso, é importante. Mas voltando, então a gente separou. Agora vamos tabelar. Então vamos riscar o corpo. A gente tem a alma, a gente tem o espírito. E aí o que sobrar é Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, não é brincadeira, vamos lá. Ah, mas Roberto, como você chegou nessa conclusão? Como que você chegou nessa conclusão? Então, até agora, a gente estudou. A gente está saindo do Sefer Tzirah. Do Sefer Tzirah, a gente passou por
Simbologia Universal da Blavatsky. Depois a gente passou por Cosmogênese, quando eu mostrei para vocês, separei as Sefirotes. E agora a gente vai entrar em Antropogênese. Como que a gente vai entrar em Antropogênese? A gente vai entrar em Antropogênese aqui, ó. O pessoal da Teosofia conhece muito bem esse desenho aí. Eu adoro o pessoal da Teosofia, eles são todos fofinhos. Eles criaram esse símbolo, esse diagrama que é maravilhoso. Então o corpo é composto do corpo etérico, Malkuth e Yesod. A alma é composta dos nossos sentimentos, Evurah, e tudo que a gente sabe concretamente, que é Saturno ou Binah, nosso entendimento. E o nosso espírito é composto de Hod, que é o Insight, que é o Insight. E, nossa, mas Hod e Netzah tá aqui embaixo. Como pode fazer parte do espírito? Essa é a magia. E essa é a semelhança de Deus com o homem. E o Atman, ou a centelha divina, ou o caminho, ou a parte de Deus indivisível está em cima. Algumas pessoas vão falar para mim assim: nossa, Roberto, muito bem, 7 planetas, e os outros 3? Eu posso até falar mais profundamente disso futuramente, agora não dá. Mas os outros 3 estão aqui, ó. Eles ficam ocultos. Chama Ponte de Antakarana. A gente tem que construir uma ponte entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Através da Ponte de Antakarana, bem aonde está o nosso sagrado anjo guardião. Nossa, o sagrado anjo guardião não está em lugar nenhum, ninguém sabe onde está. Sabe, está aqui, ó, nesse osso aqui, ó. Na verdade, o sagrado anjo guardião, ele se manifesta no ferro do nosso sangue, mas usa isso aqui como ponte de comunicação. Esse osso que tem aqui embaixo, que é uma cartilagem. E tanto é que quando a gente vai fazer yoga, a gente sempre aqui, né? É a testa, o Monte Meru, a parte de baixo do lábio, as orelhas, a palma das mãos e a sola dos pés. Mas então, e aí futuramente a gente faz toda uma aula de como entender o Sagrado Anjo Guardião de forma melhor. Esses 3 planetas agora, é melhor a gente entender ele como parte de Deus, para a gente conseguir entender a manifestação. Então, vamos voltar. Deixa eu pôr uma corzinha aqui. Pronto! Então tá, então aí a gente tem de novo o mesmo desenho, só que agora eu dividi todos eles e coloquei as respectivas cores de cada um deles. Mercúrio e Sol em algumas tradições são diferentes, porque em alguma tradição, eu acho que em algumas tradições eles entendem diferente, assim como a árvore sefirótica, em algumas tradições eles trocam Júpiter por Saturno, mas na minha tradição é assim: Mercúrio e Sol, e Vênus e Júpiter também às vezes é trocado. Vênus é púrpura e Júpiter é azul. Tem essa troca aí, tá? Mas eu prefiro trabalhar dessa forma por conta das gunas, porque se a gente trabalhar as 3 gunas, o que são gunas? Gunas é o princípio de tudo. Então a gente tem a guna da ideia. Lembra do que a gente falou agora há pouco de Deus? Agora faz alguns minutinhos. Por que eu toquei naquele assunto lá? Porque eu sabia que ia esbarrar nisso. É importante a gente entender que Deus, Sattva, é o poder. Filho, Rajas, é a vontade, o amor. E o Espírito Santo, o mantenedor, Tamas, é a sabedoria, é a ordem, é a regulação do objetivo. Então a gente tem Sattva, Rajas e Tamas. Ou, como Max Handel, como Rosenkrantz, lá, o pessoal da Amor que fala, a gente tem poder, vontade, amor, sabedoria. Poder, vontade, amor, sabedoria. Ou Sattva, Rajas e Tamas. Ou as 3 hierarquias criadoras primeiros. As 3 primeiras hierarquias criadoras. E a manifestação nossa. Bom?
Importante a gente entender isso para que a gente possa entender isso aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui nesse quadro? Eu peguei a tabela periódica sagrada dos éteres, de todos eles, e construí e vinculei ao corpo físico de cada pessoa. Então, por exemplo, o seu corpo físico ele é composto basicamente de Prithvi, que é a manifestação que é a manifestação do físico. Prithvi é basicamente Prithvi. Prithvi seria tanto a terra como é o físico, é o denso mais denso. E aí a gente pode colocar como 40% de Sattva, 40% de Tamas e 20% de Rajas, tá? Tem muita consciência, muita energia, mas pouco sentimento, tá? Aí a gente sobe pro corpo etérico. O corpo etérico é aquele corpo de luz que todo mundo tem, que a gente sempre, contra a luz, a gente consegue ver. Quando tenta colocar sua mão contra a luz, você vai ver um contorno assim. Esse é o seu corpo etérico, todo mundo consegue ver. Coloque uma luz numa parede branca e estenda a sua mão. Todo mundo consegue ver um contorno de luz em volta. Não precisa de mediunidade, eu não sei. Eu sou muito suspeito para falar disso aí. Mas enfim, é Tamas, é Apas, que é 20% Sattva, 40 Tamas e 40 Rajas, tá? Lembrando que amarela é Sattva, azul é Rajas e vermelho é Tamas. Então aí a gente tem o afetivo emocional, o corpo afetivo emocional, que são as nossas emoções, que é composto basicamente de Tejas. E aí tem a receitinha aí na tela para vocês. A gente vai falar de Vayu, Anupadaka. E por último, lá em cima, o indivisível, o Cristo interior, Atman, que é composto 33% de cada parte, que é a manifestação de Deus em cada um de nós. Lembra, Deus, ele é trino. Mas na gente, ele se manifesta em uma forma. Por isso somos a experiência de Deus na Terra. Então, tem um negócio que eu quero falar a respeito dessa manifestação aí. Eu não sei como é que vocês vão entender. Mas, por exemplo, com essa manifestação do nosso... Por que quando a gente vai fazer um trabalho mágico dá certo? Por que quando a gente faz um trabalho mágico a gente... Pra gente não tem... Pra quem pratica magia, não tem erro. Por que a gente faz sempre o trabalho mágico e da forma e sempre vai funcionar, sempre traz resultados? Às vezes não os que a gente espera, mas sempre um resultado ou outro acontece. Porque assim, ó, prestem atenção. Vamos pegar a ritualística de Tritênios. Prithvi. A gente está falando da tábua, da geometria dos desenhos, tá? Apas. A gente está falando ali da manifestação do... Quando você purificou aquilo com água santa, quando você lavou aquilo, quando você tomou um banho de ervas. Tejas. A gente está falando do fogo das velas, do reflexo, do fogo das velas, da iluminação. Vayu, quando você sopra em cima da mesa, quando você está falando, eu te purifico, o cristal. Tanto é que, bom, vamos continuar. Anupadaka, a gente está falando das luzes do éter. Ah, qual que são as luzes? Onde está representada a luz do éter? Não é um cristal que fica no centro da mesa ou uma taça? A luz da vela passa e não faz o reflexo na mesa? Não faz o prisma? A caixa, que é o nosso empenho, o espírito, a intenção, a intuição, a imaginação. A caixa é a imaginação e revelação. Então a gente tem. E por último, Júpiter, que é você. Você, seu espírito está lá. Você, como espírito.
Pronto, a gente alcançou. Então, quando a gente... Então, e aí a gente fez a magia. Aconteceu. Quando a gente pega um gráfico de radiestesia, lava ele com ervas do candomblé, coloca ele diante de uma luz do reiki, sopra, dá bênção, e aí do Sankara, faz o mudra do budismo, faz o asana do hinduísmo e recita o mantra, principalmente o mantra islâmico. Ali a gente está fazendo uma magia que está envolvendo os 7 estátuas. Não tem como aquilo não dar certo. Você trabalhou em 7 esferas diferentes. O mental está no sigilo do anjo que eu encontrei, que eu vou colocar ali em cima, no gráfico mas e o sentimento? O sentimento é a forma como eu tô fazendo. Eu tô fazendo um mudra em cima do negócio. Mas e o... Entendeu? Não tem. Se você trabalhar os 4 planos na hora que você está fazendo uma magia, aquela magia vai acontecer. O que pega, por exemplo, aí o que acontece? Muita gente fala assim, vou fazer amarração, vou colocar num coração de boi o nome da pessoa e vou amarrar. Deixa de ser idiota. O que você está usando ali são os gases da putrefação daquele ser para criar um vínculo energético. Para com isso, aquilo é nojento. Tem formas muito mais limpas de criar esse vínculo energético e muito mais poderosas. Porque a magia do anjo demora. É porque, meu amigo, o anjo não vai te dar um carro zero. Ele vai preparar um ambiente para que você adquira aquilo. Ele vai te dar um bom emprego, vai te pôr numa casa melhor e vai te dar uma esposa que te ajude a guardar o dinheiro. Mas eu acerto com Daimon, Daimon dá. Olha, mexer com essas criaturas é mexer com... Mesmo anjo, viu? Mesmo anjo. Não vem... Aqui assim, a gente brinca assim, fala, eu sou amigo de tal, gosto de tal anjo. Eu vejo muita blogueirinha aí falando... E é de você mesmo que eu tô falando. Muita blogueirinha aí falando... porque Camael é meu amigo. Mimimi. Gente... Só eu sei o que eu já passei na mão desses caras. Miguel, quando foi me limpar, ele quase me matou. E eu não tô brincando, gente. Ele quase me matou. Olha, só de lembrar já fico emocionado. E não foi a intenção dele. Entende? Tipo, ele queria me ajudar. Camael, ele é incisivo de um jeito que não tem. Sabe? Esses caras são... né? Então, assim, é pesado, gente. Fica brincando com esses caras pra vocês verem, né? Mas vamos voltar aqui, porque o assunto tá muito sério, a gente tá... Vamos lá. Então, a gente tem aí... A gente tem lá os 7 corpos humanos, a gente tem os elementos que formam, e aí cada subplano são divididos em 49, mas dá pra gente dividir por 7, aí cada 7 tem 7 com 49. Pra gente entender melhor, pra gente conseguir fazer magia de forma melhor, tá? Então vamos lá, ó. Então, o plano físico a gente divide... tá. Por que o plano físico a gente não divide em pedra, madeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Porque assim, a gente brinca, na magia a gente fala assim, tem que ter uma pedra, tem que ter água, os 4 elementos, bababá. Mas isso aí, gente, é pra gente que é... Isso aí é brincadeira, assim, tipo, não é uma pedra, é um sólido. Você pode ter um pedaço de ferro, um sólido, tá? A gente tem que ter um líquido. Se for mercúrio, mas mercúrio é um metal, é um líquido. A gente tem que ter um gás, né? E a gente tem que ter um éter. Nossa, Roberto, mas você não falou do fogo. É exatamente que é o éter.
Porque não é o éter, é o éter químico, não é o éter espiritual, tá? Beleza? Então a gente tem sempre um sólido, um líquido. Então sólido, por isso que muda a posição leste ou norte e leste, porque é sólido. Mas entenda que se vocês levarem desse jeito, vocês nunca vão errar. É sempre um sólido no oeste, um líquido no leste, Aí, também não dá, porque aí cada tradição muda, isso muda com a tradição. Enfim, é sempre sólido, líquido, fogo e etérico e gasoso, tá? Aí a tradição vai mudar, porque tem tradição que aponta para o leste e tem tradição que aponta para o norte. Eu já vi tradição apontando para o oeste, eu não tô brincando, que troca os elementos de lugares. E assim, eu não entendo como isso funciona, mas eu sei que funciona porque eu já vi magia com esse tipo de magia funcionar e eu não discuto quando eu vejo o negócio funcionar. Tá bom? Então tá. Aí a gente tem a região etérica. A região etérica, a gente tem que entender que é muito falado da região etérica, porque tem os sonhos e não sei o que. A região etérica ali, do jeito que tá ali, do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês, ela tá subdividida em 3. Por quê? Porque assim, ali eu tô colocando ali, tá. E da onde eu tô tirando essas divisões? Eu tô tirando do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Aqui tem os anjos enoquianos. E cristianismo Rosa Cruz. Recomendo. Eu também uso um pouco do Bhagavad Gita. Quando Arjuna está lá no campo de Kurukshetra e ele tenta guerrear lá contra a família dele, ele vai falar lá das dimensões e tudo. Então é importante. O Bhagavad Gita também é bem interessante. Pega uma tradução boa. Uma tradução boa vai ajudar vocês a entender melhor. Mas 90% do que eu tô falando aqui, daqui para frente, é Max Handel. É o Siegfried, né? Ele era a reencarnação de Siegfried, assim como já teve Avatar, que era a manifestação de Miguel, já teve Avatar, que era Siegfried, já teve Blavatsky, que era quem que era ela? Kutumi. Enfim, aí teve Cristo, que era Adonai, Buda, né? Que era Príncipe de Capim Navarro. Tô brincando. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então a gente tem lá no campo físico, sólido, líquido, gasoso, éter e éter químico, tá? E aí a gente vai ter lá no campo etérico o éter refletor, o éter de luz e o éter de vida. Como que a gente entende isso? A gente pode entender o éter de vida como as forças forte, fraca, magnetismo e gravidade. É a força de retenção e propagação. Retenção e propagação. São as forças, tá? A gente pode entender isso dessa forma. Beleza? Como que a gente vai entender o éter de luz, o meio de recepção sensorial? A gente pode entender isso como o éter luminoso, como subatômico. O material que é subatômico. Lembra quando a gente conversou no começo que Adão e Eva, na verdade, eram hélio e hidrogênio, e aí a junção dos dois forma o hidrohélio, que é um material extremamente atômico, mas ele não é tão atômico assim. Ele é subatômico, é o éter luminoso. E aí, quando ele se funde com qualquer outro material, ele vai se tornar atômico, que é o éter refletor, tá? Entendeu? Então vamos entender aqui, porque é importante a gente entender esse negócio. Aí quando a gente vai falar da parte emocional, a parte emocional é muito complicada, porque a parte emocional, ela tá pronta, não teve queda durante a formação das emoções. Então ela é muito forte nas pessoas, as pessoas são extremamente emocionais. Tanto é que você não consegue falar assim, coração, bata mais devagar. Não vai funcionar. Se você usar somente ao concreto para diminuir a batida do seu coração, você não consegue. Coração, bata mais devagar. Não vai.
Agora, se emociona para você, ou descansa para você ver, se acalma, seu coração bate mais devagar. Se agita, seu coração bate mais rápido. Entendeu? O corpo emocional consegue mandar em todos os corpos, porque ele é o mais forte que a gente tem. O mental concreto, mas se eu fizer uma yoga, não, nem mentalmente, você está só se acalmando e ficando mais, você só aumenta e diminui o batimento do coração, ou qualquer outro sentido no corpo, se você acalma, é emocional, tudo é regulado pelas emoções. Isso é importante a gente entender, porque é o mais forte de tudo que a gente tem, que são as emoções, porque ele está completo, é o único corpo que está completo. Por isso que esse não tem subdivisão, tá vendo? Todos os planos estão na mesma região. É o éter das emoções. Alguns anjos enoquianos se manifestam nesse éter aí, tá? E aí a gente tem o éter das paixões e de desejos sexuais. Para quem conhece a história de John Dee, sabe que ele teve acesso a isso, e aí isso foi, eu acho que, o fim da carreira de John Dee. A região da impressionalidade, que essa região da impressionalidade é a impressão emocional. Sabe quando você marca uma pessoa? Fui com a cara daquela pessoa. Essa é a região da impressionalidade. A lascívia, que é a região dos desejos, né? A gente vai ter a região dos sentimentos, que essa região dos sentimentos é quando a gente tem... Sabe quando as pessoas... Tinha uma brincadeira que a gente comprava um bastãozinho e, aliás, vários bastãozinhos. Então a gente colocava assim: amor, paixão. Então, o bastão do amor, do outro lado, não é a raiva, é a indiferença. O bastão do ódio, do outro lado, é a paixão. A gente fazia vários bastões com os sentimentos para a gente conseguir. Lembra, para você saber onde você quer chegar, primeiro você tem que saber onde você está. Então, no vídeo lá do Sherman Forest, eu falei muito de que a gente é qual que é o nosso trabalho? Construir uma alma. O que a gente veio fazer aqui? Construir a nossa própria alma. Aonde a gente está? A gente está nessa mistura de mundos, mas atualmente a gente está na quarta raça, na quinta sub-raça, esperando o dourado, a raça dourada, que é uma maluquice falar que é o nazismo lá, porque aquilo ali foi uma maluquice que aquele idiota fez, que na verdade ele estava indo contra, né? O dourado é o negro bronze, que vai ficar cada vez mais dourado, é o negro. Na verdade, ele estava matando a raça que realmente ia dar origem à raça dourada, que são os negros, misturados entre todas as... que é a raça negra, a raça lemuriana, a raça mais sagrada que existe. E assim, gente, o que eu tô falando é muito sério. Os judeus tiveram que construir uma caixa de ouro para chamar de Arca de Aliança. O negro introduz nele a aliança dele com Deus. Um orixá é introduzido na própria pessoa. Quem é a Arca da Aliança ali? É a própria pessoa. O que o judeu fez foi fazer... E aí, assim, eu tô falando do judeu porque todo mundo conhece a Arca da Aliança, que tem lá as leis de Deus, o cajado e o maná, que é exatamente o que vai na coisinha que vai ser colocada dentro da pessoa, que é a comida que vai sair da boca. Enfim, eu acho que também não posso ficar revelando segredos aí. Mas enfim, é isso, tá? O candomblé é uma religião sagrada. O candomblé está nessas regiões de manifestação, de região do éter refletor, éter de luz e éter de vida. O candomblé faz a perfeita ligação entre os éteres. Sem orixá, sem folha não existe orixá, mas sem orixá também não existe folha. Então é uma... Ai, gente. Enfim, mas vamos voltar a falar de cabala. Cabala hebraica, porque o que eu tô falando aqui é cabala crioula e tem a cabala hindu. É importante a gente entender que existem 3 cabalas, tá? Então, agora a gente entende aqui que o nosso corpo emocional é composto
ele vive em 7 reinos, em 49 reinos na verdade, mas 7 dos quais a gente pode dar nome de poder almínico, luz da almínica, vida dos sentimentos, do corpo dos desejos, o corpo da impressionalidade e o corpo das paixões, tá? Aí a gente tem o nosso mental concreto. O nosso mental concreto, ele tem 4 regiões de éteres que ele trabalha. Por isso que anjo enoquiano tem norte, sul, leste, oeste, água, fogo e não sei das quantas, por conta dessas regiões. Região continental, região oceânica, região aérea, região das forças arquetípicas. Então a gente está falando aí dessas 4 regiões, por isso é norte, sul, leste, oeste, eles têm lá, tá? Mas aí você pode tanto descer para os éteres inferiores, como subir para os éteres superiores, que é a ideia germinal do desejo, a ideia germinal dos seres e a ideia germinal da forma, né? Então a gente tem os éteres superiores, os éteres inferiores, mas quando a pessoa acessa, faz o Gebelfall, que vai entrar lá, vai começar, por isso que eles obrigam você a escrever todas as páginas dos livros e tal, para você desenvolver sua mente concreta e abstrata, porque sem esse mental concreto e abstrato extremamente desenvolvido, você não consegue entrar em contato. Por isso que algumas pessoas conseguem ter contato fácil, porque tem esse mental concreto muito bem desenvolvido ou esse mental abstrato, tá? Por isso que os anjos enoquianos, eles são basicamente a criação dos arquétipos manifestado. Por isso que quando a gente chama um anjo Shen e pergunta, eu falei com tal anjo enoquiano, o anjo Shen corrige a gente, fala, não é um anjo enoquiano, é um espírito enoquiano. O anjo Shen nunca vai reconhecer um anjo enoquiano, por quê? Porque o anjo, para o anjo Shen, é um mensageiro, ele é a manifestação fluídica. E outra coisa, a gente para de achar que arcanjo e anjo tem corpo. Não, ele é uma manifestação fluídica, ele se apresenta naquela forma, porque é como a gente consegue abstrair. Mas é só uma manifestação fluídica. Então, é como essas palavras que eu estou dizendo para vocês aqui. Isso aqui seria como... Isso aqui de Deus é o anjo. Existe o que eu estou falando para vocês? Existe. Só que são mensagens. Isso é um anjo. Um anjo enoquiano já não é as mensagens aqui. É como se fosse o barulho feito pelas coisas. O som da floresta. O som é o barulho feito, o canto do pássaro. Então, percebe que tem diferença? A mensagem que um pássaro passa cantando é uma. Eu, aqui, pondo racionalidade, fazendo, é outra. Então, essa seria basicamente a diferença entre um anjo Shen e um anjo do enoquiano. E por último, o nosso mental intuitivo, que é dividido em revelação e imaginação. A imaginação é aquele negócio assim, eu acho. Eu pensei. Eu acredito. Eu sei. Não. Foi me revelado, é assim que a coisa funciona. Gente, quando você passa por um processo de revelação, você agradece a Deus 3 dias, 3 dias, você para. São coisas muito maravilhosas. Uma revelação de Deus é muito maravilhosa. Entendeu? Então, 1 hora de vídeo. Meu Deus, como passa rápido. Então, é importante que a gente entenda que a gente é subdividido em vários planos. E aí esses planos têm subdivisão e subdivisão. Tá bom? Então, vamos fazer um resumo aqui do vídeo para terminar. Então, nesse vídeo eu tentei trazer aqui... Primeiro eu tentei trazer... a ideia inicial do vídeo era fazer um vídeo sobre o que é ritualística e por que a gente não deve tratar ritualística do jeito que eu tô vendo o pessoal tratando aí. Ritualística é uma magia muito séria, que ela envolve tanto ela envolve os 7 subplanos. Então a gente tem a parte do triângulo, a gente tem a parte das rezas, a gente tem a parte da água lá que a gente vai fazendo, a gente tem a parte da purificação, a gente tem a parte do verbo falado, do verbo cantado, a gente tem a parte
dos mudras, a gente tem a parte dos asanas e por último a gente tem a parte lá da manifestação. Então assim, você está trabalhando com uma magia que envolve 7 planos. Não vai achando que isso vai ser impune. Não acredite na impunidade de quem trabalha com esse tipo de coisa. Acredite, vocês vão ter... Então, sejam o mais precavidos possível. Ah, mas eu trabalho com anjo e os anjos são bonzinhos. Os anjos são bonzinhos? Tem certeza? Anjo não é bonzinho nem ruinzinho. Anjo é uma mensagem. Entende? Não existe meu camarada Camael. Não existe. Não existe. É qualquer coisa que você está chamando ali, menos um arcanjo. Pensa bem no que você está falando. E põe mais medo no pessoal, porque esse pessoal tá fazendo muita besteira. Tô vendo muita gente ficando doente porque tá mexendo com Egum, achando que é anjo. E tá aparecendo muita gente pra me arrumar. E eu tô pra falar que eu não vou fazer mais isso. Eu vou deixar a pessoa, infelizmente, não dá pra mim, porque eu não enfim. Então a intenção do vídeo era essa, fazer um vídeo explicando que ritualística é coisa séria. Mas aí surgiu o assunto das quedas, e é por isso que eu falei da tabela periódica e falei do sigilo de Lúcifer. Durante a preparação do material surgiu isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não me levem a mal, é como eu acredito. Tá, eu pareço incisivo muitas vezes, e reclamão, é porque eu tenho muito de Saturno dentro de mim, então... mas eu simplesmente, eu juro pra vocês que eu tento ser o mais tranquilo possível pra falar essas coisas. E algumas coisas realmente me incomodam mesmo. Então, e aí eu acabo desabafando. Mas é tudo com muito amor. Tudo com muito amor mesmo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, Deus Eterno, e o Espírito Santo, o Espírito Mantenedor, que o Pai, o poder, o Filho, o amor e a vontade, e o Espírito Santo, que é o amor e sabedoria, possa estar com todos nós e nos trazer cada vez mais esse consenso nesse ano de Júpiter que já começou, né? Hoje, muito provavelmente, eu devo estar em fevereiro ou março aqui gravando esse vídeo. Devo estar gravando para sair em fevereiro ou março. E por esses dias eu vou estar fazendo ritual chamando o meu irmão maior de Júpiter para trazer notícias a respeito de como vai ser o ano. E aí muito provavelmente eu faço um vídeo falando sobre isso, sobre o ritual de Júpiter, tá bom? E aí a gente vai ver as inúmeras bênçãos que Deus vai derramar sobre o nosso mundo. Eu sei que muitas vezes pode não parecer, o mundo tá difícil, o mundo tá isso, mas acredite, é o melhor para a humanidade. Deus não faria coisas ruins. É sempre trabalho para a humanidade, que a gente não sabe receber e acaba estragando tudo. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós. No seu aspecto paterno, no seu aspecto de filho e no seu aspecto de Espírito Santo. Falou. Tchau, tchau, gente.